Saudações a todas e a todos, continuando aí nosso conteúdo, Brasil Colônia, parte 4, a mineração, o ciclo do ouro no Brasil. Nós hoje vamos falar sobre a sociedade mineradora. Compartilho aqui com vocês o PowerPoint. Então tá lá, né? Chamada Sociedade das Minas. Então, nosso primeiro tópico aí fala na intensificação da vinda dos portugueses. Então, percebam vocês que a partir da descoberta do ouro no final do século XVII e início do século XVIII, intensifica-se muito a vinda de portugueses para o Brasil, especialmente militares, né? Fiscais, juristas, né? E uma elite administrativa, né? Para administrar a área agora produtora de ouro, mesmo. Mas nem só de Portugal, né, vieram aí essas figuras, né, e outros, né, artesãos, profissionais liberais, advogados, etc. Como também a própria migração das várias partes do Brasil. Então, aqui chegaram, né, tanto portugueses quanto de outras áreas do Brasil, mineradores, comerciantes, advogados, padres. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os padres, de uma certa forma, tanto quanto especial. Fazendeiros, artesãos, burocratas, militares. Então, chegou gente de todo lado e gente de toda índole. E com isso você cria uma sociedade extremamente complexa, né? E o que vai se destacar, de fato, é que surge a sociedade urbana no Brasil. Então agora você tem uma vida urbana, de fato, né? Concentrada nas cidades, né? Que surgiram ali nas regiões mineradoras, pelo centro das Minas Gerais, depois por outras regiões, como, né, Goiás, Mato Grosso, né, a região dos Diamantes, do Tijuco, hoje cidade de Diamantina, e entre outros espaços, né? Mesmo ao sul, né, região de Paranaguá, quando antes ainda de descobrir o ouro em Minas Gerais, já se minerava ouro naquelas regiões, embora não fosse uma atividade de importância tal qual foram outras, como, né, o aprisionamento de índios, o açúcar, no esse é o mais importante, né, de todas essas atividades até então. Mas na região das Minas se concentrou agora um modo de vida diferenciado do que até agora existia na colônia, né? Então, a sociedade urbana é nas cidades que a vida social se concentra, não é isso? É o lugar das residências, né? É o lugar do comércio, é o lugar dos festejos, mesmo, né? As festas comemorativas. É ali que surgem várias, as mais específicas e belas manifestações culturais do Brasil, né? Que estão aí até hoje. Basta a gente visitar essas cidades ainda hoje, a gente percebe essas manifestações. Ali chega, né? Você percebe a beleza da arquitetura, a beleza da arte, né? A música barroca, né? Nós vamos falar daqui a pouco, em outro momento aí, sobre a cultura nas Minas Gerais, mesmo. Então, essa sociedade urbana, com todo o seu aparato, não é isso? Construtores, trabalhadores, prestadores de serviços, burocracia de governo, né? E assim por diante. Beleza? Então vejam vocês. Um fato interessante é que o governo português
proíbe a entrada na região mineradora das ordens religiosas, ou seja, de membros do clero e da igreja, né? Então, e aí a gente se pergunta, por que a gente chega em Ouro Preto, né? Deve ser uma cidade que tem mais igrejas em proporção, né, ao número de habitantes. E igrejas belíssimas, já era proibida as ordens religiosas, né? Então, como é que surge isso? Os padres entraram. Esses padres chegaram na região mineradora, né? Aquilo que eu disse para vocês lá desde o início, né? E a cruz chegou antes da espada. Houveram lugares no Brasil, especialmente, né, para o interior, em que as missões religiosas, a presença das ordens religiosas, chegou primeiro do que o conquistador, o português, o colonizador, né? Na região das Minas não vai ser diferente. Embora você tenha aí, né, logo no início, a chegada aí dos paulistas com seus escravos índios, né? Mas ali havia um capelão, ali havia um membro da igreja, né? Para acompanhar entradas, né? Aquelas expedições desbravadoras, suá-los, rezar por eles, né? Dar a extrema-unção. Então, ali, esse leigo, esse religioso, ele estava presente. E ele veio também, embora proibido pela, pela coroa portuguesa, ele chega, né? Muitas vezes chega como proprietário de terra, como minerador. Muitos deles vão se destacar. Figura de Padre Toledo, Padre Rolim, que é hoje quem visita lá a cidade de Tiradentes vai encontrar lá a casa de Padre Rolim, né? Dentre os grandes, né, conspiradores da Inconfidência Mineira, né? Dos grandes inconfidentes. Então, como é que isso vai se dar? O surgimento das chamadas associações religiosas leigas. Então, não estou ligado a nenhuma ordem, né, especificamente, né, mas influenciado pelo esse espírito religioso católico. E eles vão criar as chamadas as irmandades eclesiásticas e as ordens terceiras. O que eram isso? Reuniam ali determinados indivíduos, às vezes até por atividade econômica, comerciantes, mineradores, fazendeiros, escravos, escravos libertos e escravos, né, em si, e formavam as irmandades. Então, você tem casa aí, por exemplo, Igreja de São Francisco de Assis, construída em Ouro Preto, né, uma das belíssimas igrejas que nós temos aí desse tempo, né? Construída por quem? Pela ordem, era Irmandade de São Francisco de Assis. Igreja de Nossa Senhora do Rosário, criada pela ordem dos negros. A Nossa Senhora do Rosário, ela se tornou assim a padroeira dos negros, né? E sempre nas regiões mineradoras, nas cidades, né? Seja no Prado, São João del Rei, né? Vila Rica, Ouro Preto, está lá a igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? E outras. Você tem, por exemplo, uma famosa igreja em São João del Rei, belíssima igreja, né? Igreja de São Francisco Xavier, bancada pela Irmandade, a Ordem Terceira de São Francisco Xavier, muito rica, né? Então, eles aqui criaram, e aí, ó, criaram igrejas barrocas belíssimas, não é? E vai se destacar, por exemplo, essa figura. Nós vamos falar mais dele quando nós falarmos da cultura na área mineradora, que é o nosso querido Aleijadinho, talvez assim, a maior expressão artística que nós temos no Brasil, ou uma das maiores, né? Nosso Francisco Antônio Lisboa, né? Filho de um português construtor, com uma escrava,
Ele é um mulato, sofria de uma doença que atrofiava, né, os seus membros, e mesmo assim tem uma obra fantástica de centenas, quiçá milhares de trabalhos em escultura, né, em arquitetura, nosso Francisco Antônio Lisboa. Bom, percebam vocês que se os mineradores, fazendeiros, né, mineradores, né, burocratas, administradores, estavam no topo da sociedade, na base da sociedade estão os escravos, esses responsáveis pelo trabalho duro, o trabalho braçal, né? É muito comum esses escravos morrerem muito cedo, né? Tempo de vida média aí, cerca de 7 anos, né? Nós já falamos isso anteriormente, pela dureza das condições de trabalho mesmo, penúria das condições de trabalho. Né? Você imagina você trabalhar dentro d'água nos leitos dos rios, né? Posteriormente, com o esgotamento dessas minas afloradas ou nos leitos dos rios, começa a prospecção nas minas, né, de profundidade, ou seja, cavando, né, adentrando para as minas de profundidade. Então, as doenças de pulmão, né, a malária, né, as doenças respiratórias, os acidentes dentro dessas minas. Então, fazia com que essa vida do escravo fosse muito vida útil, muito pequena. O que, né, embora o ciclo do açúcar decaiu, levou a uma entrada de escravos na região mineradora, né, extremamente grande aí, meados do século XVIII. Vamos fazer alguns relatos para vocês terem ideia. A entrada foi tamanha que você tem uma esmagadora presença de negros e mulatos. Por volta de 1776, quando se faz um levantamento de censo, né? Percebam vocês que, nesse momento, por cerca de 320 mil habitantes, né, da região mineradora, da capitania de Minas Gerais, né, 52,2% eram de negros, 27,7% eram de mulatos e apenas 22,1% de brancos. Então, veja, a presença esmagadora, muito maior do que na Bahia. Certinho? A presença de mulheres, as mulheres representaram nessa área, nessa época, aí por volta de 1776, e é um dado que nós temos, o professor Boris Fausto nos traz esses dados no seu livro A História do Brasil, né, de Boris Fausto, professor da Universidade de São Paulo, né, cerca de 38% da população era de mulheres. Então, vejam, né? E um dado interessante que ele também nos traz é o número de forros. Então, até 1749, os números de alforriados, ou seja, de escravos que eram livres, era cerca de 1,4% da população. Em 76, em 1776, passaram a ser 41% da população. Se você imaginar que isso significava, segundo o professor Boris Fausto, né, 34% da população negra. Né, não, melhor, 34% da população livre da região mineradora eram formadas por negros forros. Como é que se explica isso, esse número de alforria, tamanho assim? Muitos historiadores trabalham isso, uma relação tanto quanto, né, ainda não muito clara, mas uma teoria se tem muito, se indica muito sobre ela, né? Se debruça muito sobre ela, que é o fato de que, a partir do momento, né, a partir aí dos meados, década de a partir de 1760, quando decai e muito a produção de ouro nas Minas Gerais, então, para esse minerador,
ele não tem condições de manter esse escravo. Então, ele o liberta. Certinho? Porque a produção é muito pequena, ele não dá conta de manter esse escravo no seu aparato escravagista. Não é mesmo? Então, ele começa a libertar essas pessoas. Bom, falamos aí, então, da classe dominante e a base da sociedade, né? Havia a camada da população livre, sim. Essa população livre formada aí por pequenos funcionários, pequenos comerciantes, o que nós chamamos de faisqueiros. Quem eram esses faisqueiros? Homens livres que dedicavam a pequena mineração, né? Aonde não tinha um grande minerador, né? Ou havia sido abandonado aquela mina, ali estava o faisqueiro, pegando a sua pequena percentual, né? de sua pequena parte do ouro, né? Sobrevivendo daquilo mesmo. Então, você tem aí, a partir dos anos de 1760, um declínio muito grande da população, da produção maurífera, e essa produção passa a não ser a produção mais importante. Agora, você chega aí no final do século XVIII, né, com uma sociedade extremamente em crise, nós vamos falar disso mais para frente também, né? O arroxo da coroa portuguesa na cobrança de impostos para manter, né, o ouro arrecadado, manter os tributos para manter a vida em Portugal e pagar as suas contas junto à Inglaterra, faz com que ela arroche essa cobrança, agora, né, em quantidade de ouro que já não se produzia mais. Então, começa-se a partir daí de 1870, né, 1770, né, começa um reboliço, né? As novas ideias chegando da Europa, o liberalismo, mesmo o iluminismo, daqui a pouco a influência da independência das 13 colônias. Então começa aí essa agitação na área das Minas Gerais, que vai levar à contestação aí do Pacto Colonial, né? Nós vamos falar isso especificamente em outro momento. Com o declínio da produção maurífera, né, as cidades mineradoras tendem a decair também a sua economia, a sua população. Para você ter uma ideia, em 76 também, 1776, a cidade de Vila Rica, né, hoje Ouro Preto, possuía cerca de 20 mil habitantes. Quando você chega em 1800, no início do século XIX, 1804, o censo fala para nós em 7 mil habitantes. Você veja, ela perdeu quase 2/3 da sua população, devido ao declínio da produção aurífera. E assim surgiu com todas aquelas cidades. Mas é interessante perceber que, apesar disso, a capitania de Minas Gerais viu ascender uma expansão da atividade econômica muito interessante, né? Cai o ouro não é mais a produção, né? A maior produção. Agora a produção será de quê? É nas fazendas, certinho? É no engenho, os engenhos pequena monta, né? Mas na fazenda produtora de gado, de gêneros alimentícios, dos pequenos engenhos, das pequenas manufaturas. Então vai surgir aí, muito interessante, uma atividade econômica na capitania de Minas Gerais que não está apenas ligada, né, ao plantation, conforme foi colocado lá no início da nossa colonização, né, a grande propriedade, a mão de obra escrava, né, a monocultura voltada para exportação. Aqui suscitou-se também, né, aqui houve uma atividade voltada para o mercado interno, com a criação do gado, com a produção da pequena manufatura, né, com a sola, o algodão, né, a cachaça e a rapadura, e assim. Então, esses produtos diversificaram essa atividade na capitania de Minas Gerais, que continuou recebendo levas de escravos, agora não mais para a mineração, mas agora para essas atividades, né,
atividade chamada atividade de subsistências, um tanto quanto voltada para o mercado interno. Mas no futuro e no sul de Minas, né, já no século XIX, o café como uma grande atividade, que nós vamos falar aí num outro momento. Então, um abraço para todas e para todos, e eu me despeço de vocês por aqui.